Meu nome é Zuleika Pires, eu sou formada em matemática pela PUC Minas. Eu vou apresentar vídeos de matemática e estatística. Pessoal, o gráfico de ogiva, ele é um gráfico de distribuição de frequência acumulada. É um gráfico de linhas que serve para mostrar, por exemplo, o número de entrada de dados que sejam iguais ou menores do que um certo valor. As frequências acumuladas ficam no eixo vertical e os valores das classes ficam no eixo horizontal. Eu vou mostrar o mesmo exemplo, os mesmos dados que eu usei para falar sobre o polígono de frequência, que foi o vídeo anterior a esse. E esses mesmos dados também foram utilizados para fazer o histograma, que já foi falado aí, né? Então vamos ao ogiva. Então, gente, o ogiva é um gráfico como se fosse um polígono acumulado. É um gráfico de linhas, né? E nós vamos marcar a frequência acumulada. O nosso exemplo aí tem que o primeiro valor, que é de 2 a 17 anos, no eixo, falando aqui, no eixo horizontal, são os valores das classes. Por exemplo, de 2 a 17 anos, de 17 a 32, de 32 a 47 e assim por diante, Já esse eixo vertical são os valores das frequências acumuladas. Eu coloquei até 30, porque nesse exemplo, o nosso N é igual a 30. Então, quer dizer, são 30 pessoas. Então, no final das contas, a última classe vai ter que dar lá no 30, Mas vamos com calma aí, os valores, como a gente viu aí no exemplo, são 10, 5, 4, 1, 7 e 3. Os valores acumulados, eu vou anotar aqui embaixo, só para ficar mais fácil na hora de traçar o gráfico, Então, vai ser, o primeiro valor é 10, depois, somando com 5, 15, somando com 4, 19, com mais 1, 20, aí depois vem o 27, e por último mais 3, que vai ser 30. Então, esses são os valores que nós vamos marcar nesse gráfico acumulado aqui, Primeiro eu vou fazer os pontinhos, depois eu faço a marcação, Então, olha só, de 2 a 17 anos são 10 pessoas. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, um pouquinho acima do 9 aqui, Depois, foi acumulado em 15 pessoas. Então, o próximo ponto, ele vai dar lá no 15, olha só. Depois, 19. Ó, na direção aqui do 18, um pouquinho acima, Ah, gente, eu esqueci aqui, mas tem que ter nome, tá? O gráfico tem que ter o nominho. O eixo horizontal também, a gente tem que colocar aqui o que se trata, que, por exemplo, idades, Classe de idades, E frequência, vou colocar só um Fzinho. O próximo valor, tá? Depois do 47, então, o 62 vai dar lá no 20. Vai ser um pouquinho acima, do 19. Vou colocar um pouquinho assim, Dá só mais ou menos, porque esse desenho está sendo assim, feito à mão, A próxima aí vai ser 27, porque acumulou mais 7, Então, vai dar lá em cima, lá no 27, ó. E a última classe aqui, que é de 77 a 92 anos, acumularam em 30 pessoas. Agora é só ligar, Então, olha só. Vai aqui. Isso. Por isso que ele chama gráfico de linhas. Então, tá aí o nosso, como se fosse um polígono acumulado. Toda ogiva, essa linha, ela só pode crescer, ela nunca vai diminuir. Ela pode até ficar constante se tiver algum valor como 0, Mas olha só, é só sempre aumentando. Lembrando aí, tá, gente, que eu tô falando aqui negócio de polígono acumulado, mas isso é só para ter uma ideia, tá? Polígono tem que ser uma figura fechada. Isso aí não é um polígono. Então, é só para dizer que é um gráfico parecido com o polígono, Mas ele não fecha porque ele é acumulado. E está aí mais bonitinho pra gente, E o que eu quis dizer lá no início, que serviria para comparar, por exemplo, quantos valores que estão menores, do que um certo valor. Olha só, por exemplo, abaixo de 47 anos, sabemos então que temos 19 pessoas. Abaixo de 62 anos, menos de 20 pessoas. Então, esse é um dos objetivos do ogiva. Estão aí as minhas referências.
Provavelmente o próximo assunto vai ser gráfico de ramos e folhas. Por hoje é só. Obrigada a todos e até o próximo tópico.